Então, queria trazer um pouco da fala de Bolsonaro nesse tom de palanque lá em Copacabana. Ele que no discurso dele disse que não vai sair do Brasil, criticou o que chamou ali de mão pesada de Alexandre de Moraes nas eleições de 2022 e disse que será um problema preso ou morto ali para os opositores. Vamos assistir um trechinho da fala dele. Só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. E houve sim, mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado, com a sua bancada, para aprovar a anistia em Brasília. Um discurso ali, de certa forma, repetitivo, né, Lê? Mas aí, como a Andresa estava destacando aqui pra gente, a gente teve também essa sinalização importante dele, falando que resolveu os problemas que tinha com o presidente nacional do PSDB, com o Kassab, dizendo que o partido vai estar no lado dele ali nessa busca da anistia. Queria uma primeira análise sua sobre essa fala de Bolsonaro em tom de palanque ali, de certa forma, e falando em algumas apostas. A gente falando aqui de anistia, mas muito de 2026 nesse pano de fundo todo, né, Lê? Falar com o Kassab, eu estou muito curiosa sobre isso tudo, porque realmente o Jair e o Kassab, eles tiveram durante muitos anos uma relação um pouco conturbada, né? A gente viu várias vezes o Jair, ele falava muitas coisas não positivas, coisas bem negativas em relação ao Kassab, sempre um tom de atrito entre os dois, sempre houve isso. Então, acho que depois dessa fala oficial agora do Bolsonaro, a relação, como é que vai ficar essa relação entre os dois, vai ser um movimento interessante. Mas assim, teremos muitas coisas até 2026, né? O nome dele ainda está sendo, os aliados dele falam, não, o Jair é o plano A, B e C. A gente sabe que tem outros atores políticos dentro dessa história que estão despontando, tem uma briga dentro da direita, várias pessoas tentando se colocar, o Ronaldo Caiado é um deles, já apareceram outros nomes até agora, o Gustavo Lima, o próprio Pablo Marçal diz que quer concorrer à presidência, enfim. A gente sabe que até lá outros nomes vão aparecer e que a questão política ela vai levar em conta muitas costuras, inclusive sobre a situação do presidente Lula e do governo Lula. O PSD do Kassab tem 3 ministérios no governo, tem pastas que são muito importantes, como a do Alexandre Silveira em Minas Energia. Não acho que seja uma situação tão simples. De fato, o Kassab em São Paulo, ele é secretário do Tarcísio, ele é o braço direito do Tarcísio, mas eu acho que essa costura ela é toda ela vai ser feita de uma maneira muito mais ampla. E até 2026, por mais que estejam todos os políticos olhando para outubro do ano que vem, muita água vai rolar, né? A gente ainda está em março de 2025, ainda teremos muitas rupturas e novas alianças nesse próximo 1 ano e meio. Se eu não me engano, lá nos discursos, né, Andresa, aprofundando um pouco nessa apuração da pauta da anistia, o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, chegou a falar de ter reunido assinaturas para pressionar o colegiado a entrar com a pauta da anistia já na semana que vem. E, se não me engano, o Hugo Mota vai estar fora e a gente vai ter, inclusive, nome do PL lá na presidência da Câmara, enquanto o Hugo Mota está fora, né? Se você puder aprofundar um pouquinho mais nessa pauta, do que a gente pode esperar ao longo da semana na pauta da anistia? E, claro, sua análise também da fala do Bolsonaro. Só uma pitadinha nessa questão do Kassab, né? O Kassab fazendo esse acordo com o Bolsonaro, porque ele tem todo o interesse de ser candidato, né, ao governo de São Paulo. Então, ele precisa do apoio do Bolsonaro para ser candidato ao governo de São Paulo e para que o Bolsonaro apoie o Tarcísio de Freitas para a presidência da República. Então, é por isso que o Tarcísio está no palanque, tem defendido tanto o Bolsonaro, né, para conquistar esse apoio do Bolsonaro para uma eventual candidatura, se o Bolsonaro se mantiver inelegível, e o Kassab entra nesse meio aí, porque ele quer ser candidato ao governo. Com relação ao projeto da anistia, são 2 projetos que estão tramitando no Congresso, um na Câmara e outro no Senado. Conversei agora há pouco
com o senador Ciro Nogueira e perguntei para ele qual projeto vai caminhar. Ele falou os dois. Então vai ser cada casa vai caminhando com o seu e quem chegar primeiro ali aprova o projeto. O projeto do Senado, foi apresentado pelo ex-vice-presidente da República, o Hamilton Mourão. Ele prevê aí anistia, né, aos presos do 8 de janeiro, a quem participou disso. Por enquanto ali não tem nada que alcançasse o Bolsonaro. Mas como é que funciona? Quando esse projeto está sendo votado, os parlamentares vão incluindo emendas ali dentro do projeto, e isso pode acontecer num piscar de olhos, quando a gente vir já foi aprovado algo que também alcance o Bolsonaro. Tem uma coisinha aí importante na questão da tramitação do projeto do Hamilton Mourão lá no Senado. Ele é terminativo nas comissões. O que isso significa? Quando ele estiver sendo votado pela última comissão, são 3 comissões ali por qual ele vai passar, terminou, não vai para o plenário, a não ser que algum parlamentar faça um requerimento, aprove para que este projeto vá para o plenário do Senado. Isso significa o quê? Que ele seria votado apenas em colégios menores, sem tantos holofotes, e não no plenário, em que os 81 senadores teriam ali que se manifestar e registrar os seus votos, e o país inteiro acompanharia como que cada senador votou. Então não ficaria tão compartimentado ali nas comissões. Na Câmara, o então presidente Arthur Lira, ele criou uma comissão, né? Lá o projeto é do Major Vitor Hugo, que não é mais deputado federal, mas ele fez ali em 2023 um projeto de lei já se antecipando ali as punições. É esse projeto que está tramitando, e o Arthur Lira fez uma comissão especial para analisar este projeto. A bancada do partido do Bolsonaro tenta que essa comissão seja desfeita para que o projeto seja analisado, né, por outras comissões, porque eles acham que tem mais chance ali de ser aprovado. Então, neste momento, nas 2 casas legislativas, tem este movimento. E um outro político com quem eu conversei, perguntei, mas por que mudou essa concepção de que hoje, de novo, o projeto seria aprovado? Ele disse que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre falam abertamente sobre esse assunto nas reuniões reservadas que eles têm entre eles ali, os políticos. Então, que antes deles, o Pacheco nem aceitava conversar sobre o assunto e o Arthur Lira também fazia cara de paisagem. Mas que agora os 2 presidentes da Câmara, que foram eleitos com os votos, né, principalmente do PL, já falam do tema sem nenhum constrangimento nessas reuniões mais fechadas. Então é isso que dá a eles uma certeza de que esses projetos podem ser aprovados. A gente acompanhar como vai se desenrolar isso ao longo da semana, muito preocupante olhar isso tudo, mas você que já começou